Começando pelo campeonato alemão, o Bayer Leverkusen, o atual campeão, recebendo o Wolfsburg. O Bayer Leverkusen que está na quinta colocação, 3 jogos, 2 vitórias. E o Wolfsburg está lá embaixo, 3 jogos, 3 pontos. Então jogando dentro de casa o Leverkusen é favorito, né? Então dá para você ir na vitória do Leverkusen, dá para você ir no over 1,5, que essas duas casam muito bem, beleza? Taxa de sucesso, os últimos 10 jogos do Leverkusen foram 6 vitórias. Os últimos 10 jogos do Wolfsburg foram 3 vitórias. Ainda pelo campeonato alemão, o Borussia Dortmund vai visitar o Stuttgart. O Stuttgart que perdeu para o Real Madrid no meio de semana, né? Então a gente sabe que vai ser um jogo duro para o Borussia, certo? O Borussia que está na segunda colocação, 7 pontos em 3 jogos, e o Stuttgart 4 pontos em 3 jogos, né? Jogando dentro de casa, o Stuttgart pode ter um leve favoritismo. Então aqui, um jogo bastante duro, bastante complicado, eu iria no over goal. Over 1,5 nesse duelo seria a única coisa que eu poderia ir, ou Borussia Dortmund marcando um gol, né, que deve estar pagando bem, pois joga fora de casa. Então Borussia Dortmund marcando um gol ou over 1,5. Taxa de sucesso, os últimos 10 jogos do Stuttgart, 7 vitórias. Os últimos 10 jogos do Dortmund foram 6 vitórias. Vamos para o próximo jogo. O grande jogo desse final de semana acontece no campeonato inglês, o City recebendo o Arsenal. O líder City contra o vice-líder Arsenal. Então um jogo bastante duro, só daí você tira líder contra vice-líder, mas sabemos que o City tem um time melhor, pelo menos na minha opinião. Então se tiver um vencedor nessa partida, acredito que possa ser o City. Então dá pra você ir na vitória seca do City? Dá, só que é um pouquinho arriscado. Eu amarraria um pouquinho esse jogo no dupla chance, City ou empate, ou no over goals, over 1,5 para esse duelo. Então duas chances aí, over 1,5 para esse duelo, ou dupla chance para o lado do City. Os últimos 10 jogos do City foram 5 vitórias. Os últimos 10 jogos do Arsenal foram 7 vitórias, beleza? Vamos para o próximo jogo. Pelo campeonato italiano, a Roma recebe a Udinese no Estádio Olímpico de Roma. A Roma, que é a 16ª colocada, começou muito mal essa temporada. Já a Udinese, surpreendendo, é a vice-líder da competição com 10 pontos em 4 jogos. Só que o jogo é na casa da Roma, então logo leve favoritismo sim para o time aí de Roma, né? Então quem quiser ir seco na vitória da Roma dá para ir, né? 1,67 a odd. Quem quiser ser um pouco mais seguro e no dupla chance, Roma empate, é válido. E no over 1,5 eu acredito também que seja válido para esse duelo. Então 3 chances aí, Roma vitória, dupla chance na Roma e over 1,5 para esse jogo, beleza? Os últimos 10 jogos da Roma foram só 2 vitórias, os últimos 10 jogos da Udinese 7 vitórias, galera. Então vamos para o próximo jogo. Pelo Campeonato Espanhol, o Villarreal recebe o Barcelona. Barcelona que é o líder da competição, mas o Villarreal também não fica por baixo. É o quarto colocado, tem 11 pontos em 5 jogos. Então será a vida dura para o Barcelona. E na vitória seca do Barcelona pode ser complicado, apesar de estarem dando um certo favoritismo para ele, né? Então eu não teria coragem de arriscar a vitória do Barcelona, a não ser que seja um valor baixo. Mas a dupla chance Barcelona empate é válido e o over 1,5 muito válido para esse duelo. Acredito que até o over 2,5 é válido. O over 2,5 também é válido, são duas equipes que atacam bastante, principalmente o Barcelona. Então, dupla chance no Barcelona, over 1,5 e over 2,5 também é válido. Quem quiser ir o Barcelona fazendo um gol, também acredito que possa ser válido. Taxa de sucesso, os últimos 10 jogos do Villarreal, 4 vitórias. Os últimos 10 jogos do Barça foram 8 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Clássico de Milão, a Inter recebendo o Milan, é o mesmo estádio, só muda o nome, a Inter que é a 5ª colocada, o Milan é o 10º colocado, então duas equipes que começaram aí muito aquém do que a gente esperava, né? Então favoritismo aqui, as casas de aposta estão dando para a Inter, mas eu considero um jogo muito igual, né? O mesmo campo, porém com a torcida da Inter. Quem quiser ir Inter, empate é válido, dupla chance, vitória seca de ambas as equipes eu não iria, então duplo empate, né? Dupla chance no empate para Inter é válido, e o over 1,5 também é muito válido, tá com a odd de 1,21. Então somente esses dois mercados para você, dupla chance na Inter e over 1,5. Os últimos 10 jogos da Inter de Milão foram 4 vitórias e o Milan também nos últimos 10 jogos 4 vitórias. Beleza, galera? Agora vamos entrar no Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro e Bragantino fazem o grande jogaço aí do Campeonato Brasileiro. Duas equipes que prometiam muito, mas estão entregando pouco. O Atlético é o 10º colocado, o Bragantino é o 12º. Por que eu acho que vai ser um jogão? Justamente porque as duas equipes necessitam do resultado, né? Uma leve vantagem aí para o Atlético Mineiro por estar jogando em casa, mas o over 1,5 também é muito válido nesse duelo, beleza? Taxa de sucesso, os últimos 10 jogos do Atlético, 3 vitórias. Os últimos 10 jogos do Bragantino, apenas 1 vitória. Por isso o favoritismo para o lado do Atlético Mineiro, beleza? Vamos para o próximo jogo.
Vasco e Palmeiras, o mando de campo é do Vasco, mas o jogo é em Brasília. Palmeiras, que é o vice-líder, Botafogo venceu o Fluminense no último minuto, né? Então abriu 6 pontos de vantagem para o Verdão. E o Vasco é o 9º colocado. Um jogo aqui onde tudo pode acontecer, mas um favoritismo para o Palmeiras, que já está alguns jogos sem perder, certo? Então quem quiser ir vitória do Palmeiras, dupla chance no Palmeiras e over 1,5, é muito válido para esse jogo. Os últimos 10 jogos do Vasco foram 5 vitórias, os últimos 10 jogos do Palmeiras também foram 5 vitórias. Então vamos para o próximo jogo. O time do Grêmio recebe o Flamengo que vai com muitos desfalques, então o Grêmio torna-se favorito para esse duelo, mesmo estando na 14ª colocação e o Flamengo na 4ª colocação, certo? As casas de aposta dão um leve favoritismo para o Grêmio, mas é como eu falei, vale apostar no time do Grêmio para vencer o jogo, pois o Flamengo vai muito desfalcado. Over 1,5 também é muito válido para esse duelo. Os últimos 10 jogos do Grêmio foram 5 vitórias, os últimos 10 jogos do Flamengo foram 4 vitórias. Vamos para o próximo jogo. São Paulo, com o time reserva, recebe o Internacional, jogo no Morumbi. São Paulo, que é o 5º colocado, o Internacional é o 8º. O Internacional vai aí com a leve vantagem por estar com o time titular, mas o time misto do São Paulo não é time bobo, venceu o Cruzeiro fora de casa. Então acredito que para esse jogo eu iria no over 1,5, tá com uma odd muito boa, 1,43, então é muito válido o over 1,5 nesse duelo, beleza? Os últimos 10 jogos do São Paulo foram 4 vitórias, os últimos 10 jogos do Inter, 5 vitórias. Galera, vamos para o próximo jogo. Cuiabá e Cruzeiro, jogo na Arena Pantanal. Cuiabá, que é o 19º colocado, vice-lanterna, então o Cruzeiro, que é o 7º, tem uma vantagem nesse duelo. As casas de aposta estão dando leve favoritismo para o Cuiabá. O Cruzeiro pode entrar com time misto, por esse motivo, então a gente tem que ter cuidado. Eu iria com over 0,5, certo? Over 1,5 já é um pouquinho arriscado. Cuiabá é uma equipe que não é de estar fazendo muitos gols. O Cruzeiro com time misto pode ter dificuldades, então se você não quer fugir desse jogo, eu iria no over 0,5 no FT. O jogo inteiro, beleza? É o único mercado que eu entraria. Os últimos 10 jogos do Cuiabá, apenas uma vitória. Os últimos 10 jogos do Cruzeiro, 3 vitórias. Então são duas equipes que vêm caindo de produção. Beleza, galera? Então vou deixar para vocês agora uma super odd aí para a gente tentar buscar o green nesse domingão. Valeu, até o próximo vídeo.